A Todos começou ano passado, e ela começou de uma ligação de 11 minutos entre eu e o Ítalo. Ele estava morando fora também, e a gente estava conversando sobre a vida, porque pessoas que moram fora ficam meio desesperadas, meio com falta do Brasil. E a gente conversou sobre a vida. E a gente chegou num amigo em comum que havia sido expulso de um bar em Fortaleza porque estava de mãos dadas com o namorado. A gente ficou super, e peço desculpas pela palavra, mas puto mesmo, porque a gente ficou, caraca, sério, isso ainda acontece no Brasil, 2016, de uma capital. E eu acho que a gente estava um pouco cego da realidade, na verdade, que muitas pessoas enfrentam ainda hoje. E a gente falou, vamos ficar sentado na cadeira não, vamos fazer alguma coisa. A gente juntou 8 pessoas para fazer acontecer e para fazer tudo começar. E foi assim que a Todos começou, com a ideia de criar um aplicativo que fosse empoderar a comunidade LGBT, porque quando a gente foi perguntar para essa pessoa o que ele fez, ele falou, nada. E a gente falou, mas como assim nada? Ítalo de Fortaleza, e ele sabia que existia uma lei municipal que protegia contra esse tipo de ato discriminatório. E as pessoas, na verdade, não sabem muito seus direitos. Depois a gente vai falar um pouquinho do app, mas foi como a Todos surgiu. Hoje a gente tem o sonho de ser a organização referência de diversidade e inclusão no Brasil. A gente quer chegar lá através de uma missão que é, de fato, fazer um Brasil livre de discriminação e fazer ele um pouco mais inclusivo para todos, de verdade. A gente trabalha, claro que essa parte aqui é super linda, né? No papel é maravilhoso, criar missão e sonho é muito fácil, apesar de dar muita discussão, mas na prática é diferente, né? E como que a gente chega lá? Então a gente atua através de 3 pilares: sociedade, onde a gente cria soluções para as pessoas físicas, para fazer a vida delas um pouco melhor do que está hoje; governo, porque a gente acredita que, de fato, para criar impacto num Brasil tão grande, a gente precisa do governo do nosso lado, do Estado, para criar soluções em massa, basicamente. E empresas, porque a gente acredita, sim, que as empresas têm uma missão com a sociedade, suas comunidades onde elas atuam, e elas precisam avançar ainda muito com os seus ambientes internos. Antes de falar das soluções de fato, a gente tem uma curva de avanço estratégico. Então, hoje, a gente concluiu a etapa de aquecimento, onde era colocar o nosso nome lá fora, que começou em janeiro, na verdade. Contar para o mundo que a organização existe, porque até janeiro a gente não contava. A gente tinha preparado tudo no quartinho, todo mundo no computador, fazendo o negócio acontecer. E aí a gente entra agora numa missão que é fazer soluções, de fato, criar impacto e crescer, amadurecer depois com os resultados. Algumas das soluções que a gente tem hoje por exemplo, Todos App, e o Pedro, que é também cofundador, vai contar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, basicamente o aplicativo ele conta com diversas normas, né? Sejam decretos, leis, resoluções em âmbitos de educação, segurança, mas diversas categorias de normas. E são aproximadamente 750, e que permite a filtragem dessas informações por hashtags, por categorias, por localização, e a versão beta do nosso aplicativo. Então, por enquanto, a gente tem essas normas, tem os órgãos LGBT+, né? Então, outras ONGs em nível local, em nível estadual, então também em nível federal e internacional, que trabalham dentro dessa temática. Então, para caso as pessoas elas queiram conhecer mais o trabalho dessas outras organizações, e uma interface de denúncias, que a gente vai começar a compilar também esses dados para a gente gerar relatórios e disponibilizar para a população. Quando a gente estava desenvolvendo o app, a gente descobriu que muitas das pessoas que sofriam discriminação e violência não iam até um posto policial fazer a denúncia porque elas não se sentiam seguras no lugar onde a gente deveria mais se sentir seguro, o que é um pouco irônico. E aí a gente percebeu, caraca, essas pessoas não fazem um BO, a gente não fica sabendo dessa denúncia, ela não é registrada, e a gente precisa dar essa ferramenta para as pessoas contar para o mundo o que elas estão sofrendo. E aí elas fazem através dessa função, e também tem uma opção para ela avaliar aquelas pessoas que tiveram, vamos dizer, a coragem ou não tiveram muito problema nesse processo, que fizeram um BO, elas podem colocar o número do BO e fazer a avaliação do atendimento policial para que a gente tenha dados de fato de como está o atendimento hoje e possa cobrar isso dos estados no Brasil. E a ideia é criar selos também, entende? Tipo, cidades parceiras, cidades amigas, estados também, que a pessoa ela consiga avaliar o quão protegida elas se sentem com essas normas que... na verdade, cobrar dos políticos, né, uma discriminação melhor de quais são as denúncias, quais são as normas para colocar à disposição da população,
E os órgãos públicos, né, então, delegacias, elas ficarem cada vez mais especializadas, que nem tem delegacias para receber denúncias com relação à mulher. Então, a gente conseguir ampliar isso em um número maior, entendeu? Exato. Tem o Todos Conecta, que é esse evento belíssimo de hoje, e ele vai se tornar anual. A ideia é fazer um segundo Todos Conecta, a gente espera ser ainda uma magnitude ainda maior. A gente tem o Todos Café, que é uma ideia que é basicamente criar discussões online para viabilizar que essas discussões cheguem no Brasil todo em tópicos que a gente precisa aprender muito ainda. Então, em maio, a gente fez, por exemplo, trouxe a Beyoncé, que é uma mulher trans incrível e advogada, e para ela contar um pouco mais de como foi o processo de nome social, e a gente depois dissemina isso pelas mídias, tentando fazer realmente boost, né? Tentar levar isso através de ads para a maior quantidade de pessoas, principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões ainda um pouco reclusas de informação. A gente tem o Todos os Embaixadores, que basicamente é um programa de 5 meses de mentoria para 26 jovens de todo o Brasil. Essas pessoas passam um programa de mentoria para não somente conhecer um pouco mais sobre a causa, para que eles tenham propriedade para falar sobre isso, mas também desenvolver skills, habilidades profissionais e pessoais. Então, autoconfiança, conhecimento, comunicação, liderança, são alguns do processo. A gente está agora entrando na etapa final já do Embaixadores e vai ter uma próxima edição já no começo do ano, possivelmente. A gente quer também fazer, nesse próximo semestre, junto com parceiros, o primeiro censo ou uma análise um pouco mais aprofundada da comunidade no Brasil, porque hoje a gente sabe muito pouco da comunidade LGBT+, a gente sabe muito pouco de qual é o tamanho dela, qual o nível de desemprego, nível de educação, e a gente precisa entender um pouco mais a fundo esses dados para que a gente possa, de fato, criar soluções que resolvam problemas das pessoas. Para a gente conseguir realmente dados representativos dessa população, né? Então, a gente adequar a amplitude de conhecimento que a gente tem para a realidade de hoje, que é uma coisa que empresas precisam, a sociedade precisa, a educação precisa, e que é alinhado com os pilares da nossa organização. Exato. A gente também quer fazer o Todos Apoio nesse próximo semestre, então essas duas soluções estão já em um processo de desenvolvimento há alguns meses, mas elas só vão ser pilotadas agora nesse semestre, que é basicamente uma central de atendimento para as pessoas que estão em risco de suicídio e também para combater a depressão. A gente sabe que a comunidade LGBT+, sofre com índices muito maiores de suicídio, infelizmente, e a gente conheceu organizações fora do Brasil que fazem isso muito bem, como a Trevor Project nos Estados Unidos, e a gente está conversando com eles para ver o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode mudar e salvar vidas de fato. Todos Consultoria, que é um ramo da Todos, basicamente para ajudar empresas ou instituições públicas também, para levar à frente seus ambientes mais inclusivos. E o Manifesto, que a gente julga as próximas eleições de candidatos à presidência do Brasil como um momento muito importante para o Brasil. E a gente sim tem que se posicionar, a gente sim tem que saber o que os candidatos têm nas suas agendas e levar a pauta LGBT para frente, para que a gente tenha certeza, eu estou olhando para você, de verdade, vote, que essas pessoas vão ser responsáveis pelo que elas estão prometendo mais tarde. Enfim, vocês podem conferir essas soluções mais a fundo no site, conversar com a gente depois, a camiseta está bem fácil de entender. E pelas redes sociais também, né? Nas outras também. redes sociais. E só contando para vocês, a gente tem 5 metas até 2019, a gente quer lançar a primeira base nacional de dados LGBT+, do Brasil. Então, fazer esse censo acontecer de fato, entender ele a fundo e disponibilizar esses dados para a sociedade. A gente quer construir ações inclusivas e afirmativas em 20 instituições brasileiras, sejam elas do setor público ou privado. A gente também quer impactar 2 milhões de pessoas que estão em risco ou situação de vulnerabilidade, com iniciativas de prevenção à violência e discriminação. A gente quer desenvolver ações de inclusão, aquisição e retenção de pessoas trans e travestis em 16 escolas até 2019. E a gente quer identificar e equipar 300 pessoas como a próxima geração de líderes LGBT+, no Brasil. Essas são nossas metas, elas são talvez um pouco desafiadoras, mas a gente quer fazer acontecer. É uma organização que preza muito por resultados e preza muito por fazer, de fato, as coisas acontecerem e não ficar no sonho somente. Para quem quer saber mais, vocês podem tanto conversar com a gente depois, mas aqui tem o contato da nossa coordenadora de parcerias, que é a Lívia Costa.
livia.costa@todos.org, e é muito fácil entrar em contato. A gente pode fazer uma apresentação mais aprofundada de todos os projetos, como tudo funciona de fato, para entender como é a melhor forma de a gente fazer parcerias, porque acho que quando a gente fala de ONGs ou quando fala de organizações que estão querendo mudar o Brasil, a gente não pode ver essas organizações como competição. A gente não está brigando por algo, a gente está querendo fazer um país um lugar melhor para todos. E a gente quer muito fazer parcerias com a maior quantidade de pessoas para que a gente consiga, então, criar mais impacto juntos.